Boa noite! Boa noite! Como você está? Eu estou Boa muito noite. bem. Muito bem. Bueno, Muito bem. muito bem. Vamos a leer la lectura 350 de marzo 11 de 1900. Encuentro con un alma del purgatorio. Continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana veía al buen Jesús más afligido que de costumbre, amenazando con una mortandad de gente, y veía en ciertos lugares que muchos morían. Después he pasado por el purgatorio y reconociendo a una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado. Si es verdad que es Jesús el que viene o viene el demonio, porque le decía, ¿cómo tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas sin que te puedas engañar? Puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. Y ella me ha dicho, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Y yo, diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas, y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría celebrar una misa en sufragio. Y ella ha agregado, si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo, que tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera, porque en nosotros no es como en vosotros, que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y mostrando un contento indecible por esta voluntad de Dios, nos hemos separado. Bueno, el comienzo de esta lectura es triste porque Luisa ve cómo Jesús pues quiere descargar la justicia divina sobre las personas, sobre la humanidad, y ella sufre obviamente por dos partes. Una, por parte de las criaturas que van a ser castigadas, que van a ser azotadas, que van a sufrir. Y también sufre por parte de Jesús, porque Jesús está sufriendo en estas personas y sufre por los que las personas le están haciendo, por los desprecios, por las blasfemias, por todas las herejías que hacemos los hombres. Eso Jesús lo recibe y sufre, pero también sufre porque las personas cuando son castigadas les duele y sufren, entonces Jesús sufre doblemente, ¿sí? Bueno, entonces después cuando se encuentra con el alma del purgatorio, Luisa durante mucho tiempo tuvo la duda de que si era Jesús o era el demonio el que la visitaba. Muchas veces Jesús le demostró que si era él el que estaba con ella, el que la visitaba, el que la hacía sufrir, le demostraba y ella quedaba conforme, pero seguía con su idea y hubo otro santo que también le preguntó, San Francisco de Paúl, también le dijo, oye, bueno, y yo que estoy aquí y es voluntad de Dios que esté yo aquí, ella tenía muchas dudas. Cuando nosotros leemos estas verdades, las creemos y no dudamos, porque ya vemos todo el contexto ya en forma. Ya ven, ya estoy usando las manos. Ya vemos todo el contexto. Pero Luisa no.
Luisa iba viendo poquito a poquito, un día, otro día, un mes, 3 meses, 10 meses después, ella iba viendo. Entonces, era muy fácil que ideas, puede ser también del demonio, que le metieran, esto no es de Dios, esto no es de Jesús, esto no es normal, te vas a condenar, estás haciendo malas cosas. Entonces ella, viendo un alma del purgatorio, necesitaba confirmar que su estado era voluntad de Dios. Decimos, ay Luisa, ¿cómo es que no te habías dado cuenta? ¿Cómo es que no estabas convencida? Ahorita lo vemos desde acá, desde nuestra posición, pero estando en los zapatos de Luisa, como decimos aquí en México, no es fácil. Entonces, el alma del purgatorio, yo creo que estos encuentros que tenía Luisa eran pensados por Jesús, eran a propósito. No sé si me entiendan en portugués, cuando algo es adrede, cuando es causado, cuando es provocado. Estos encuentros que Jesús hacía de Luisa con diferentes personalidades celestiales eran provocados por Jesús para que también Luisa estuviera más tranquila, más contenta y también de alguna manera que nosotros que estamos leyendo la obra, también nos convenzamos cómo es la vida de los bienaventurados, cómo es la vida de los ángeles, cómo es la vida en el cielo y lo que ellos opinan y lo que ellos viven. Todo este compendio que hemos visto en el libro de cielo, también para eso nos sirve a nosotros. Entonces, este encuentro que tuvo Luisa con esta alma del purgatorio nos sirve también a nosotros. Y le decía a Luisa, bueno, como tú estás adelante de la verdad, tú ves las cosas con claridad y no te puedes engañar. Y la persona le dijo, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Vamos a detenernos tantito aquí. Jesús nos ama, sí. Ahora, ¿cómo nos ama? Igualito que a Luisa, se nos manifiesta. Jesús se nos está manifestando a través del libro de cielo. Lo que le dice el alma del purgatorio es muy sencilla, es una frase muy sencilla. Jesús te ama porque se manifiesta a ti. Nosotros podemos aplicarlo a nosotros. ¿Jesús nos ama? Sí. ¿Por qué? Porque se manifiesta. Él se manifiesta a todas las criaturas de diferente manera, a través de la creación, a través de otras personas, a través de circunstancias, pero no estamos con la mirada atenta, no estamos receptivos. Pero esto, que es pues el final, las últimas verdades que Jesús nos tenía que decir, ahora ha llegado a nosotros, se ha manifestado en su totalidad. Jesús ahora ya se vuelca y dice, aquí está todo lo que ustedes tenían que saber acerca de las verdades divinas. Se está manifestando totalmente. Ahora pregunto, como dice el doctor Tomasini, ahora la pregunta es, ¿nos ama? Claro que nos ama. Claro que nos Sí, ama. Sí. por supuesto, Por nos ama supuesto. mucho. Por supuesto, el hecho de que estas verdades hayan llegado a nosotros es algo grandioso, maravilloso, porque dice Jesús, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto amas a Sida? ¿Cuánto amas a Jocelyn? ¿Cuánto amas a Natalia? ¿Cuánto amas a Cintia? Que te estás manifestando a cada uno de nosotros. Y tristemente las personas que rechazan esto también son amadas, pero ellas no aceptan el amor. Ellas no se Ujú. abren para que Jesús las ame, pero nos está diciendo, Jesús te ama porque se manifiesta a ti y a través de toda la creación. Ya lo estamos viendo en el libro de cielo, que a través de la creación, con todos los atributos divinos que están en la creación, Jesús se manifiesta. Todos los días tenemos manifestación de Jesús, todos los días. En cualquier detalle, en cualquier cosa que pase en el día, se está manifestando Jesús. Quiere decir que nos está amando.
Vean Sí. qué bonita reflexión con esta alma del purgatorio. Y lo que le dice, con eso ya podemos sacar mucha materia. Y más adelante le dice, y yo diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas. Las dudas que Luisa tenía, sobre todo eran si el estado que ella estaba pasando, si su vida era voluntad de Dios o no. Esas eran sus dudas más generales, porque las dudas de las verdades divinas sí las rumiaba, pero después se las preguntaba a Jesús, o Jesús, si se fijan en lecturas posteriores a las dudas de Luisa, Jesús le aclara, sí, tú dudabas sobre esto, pero te lo hago más claro, te lo doy a entender más fácilmente para que veas que es verdad y que ya no tengas dudas. Entonces dice, y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía yo en recompensa le mandaría a celebrar una misa en sufragio. Estamos muy acostumbrados aquí en la tierra, si me das, te doy, si no me das, no te doy. Eso no es caridad, eso no es caridad. La caridad es darse, caridad es sinónimo de amor. El amor se da, la caridad se da, el amor se da. Si me lo regresas, bien, gracias. Si no me lo regresas, no hay problema. No me regresas. Continuamos amando. Continuamos amando y continuamos Ujú. dándonos. No es Sí, necesario que la otra persona nos devuelva el favor o nos devuelva el amor que nosotros le damos. Ahí, tam- sí, por ahí supuesto. también Jesús se da a nosotros y nos recibe la correspondencia. Fíjese cómo somos tan diferentes a Jesús, que Jesús da el amor, se da todo a la criatura y nosotros no le correspondemos. Pero nosotros, sí, si yo te doy, tú me tienes que dar. Así, sí, así sí te doy, si no, no te doy. Vean cómo todavía Luisa estaba en su humanidad, estaba en lo normal que vivimos aquí en la tierra. Si tú me haces ese favor, yo te pago. Ujú. Fíjense también qué bonito está esto. Y entonces le dice el alma, si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Aquí hay otra cosa. Viviendo en la divina voluntad, estamos inmersos en Dios. Y no podemos mover las pestañas si no concurre Dios. Es exactamente lo mismo. Estamos fundidos, inmersos, unos con otros pegados. No podemos hacer nada que Jesús no lo sepa. O Jesús no puede hacer nada que nosotros no sepamos. Ya las almas del purgatorio están viviendo parte del cielo, que es lo que Jesús quiere en esta obra de la santificación, que vivamos el cielo aquí en la tierra. En parte como las almas del purgatorio ya lo empiezan a vivir, pero ahora va a ser de manera voluntaria. Voluntariamente vamos a vivir el cielo aquí en la tierra. Y vamos a Ujú. estar tan inmersos en Jesús que no vamos a poder mover los ojos sin que Jesús concurra. Ujú. Nosotros habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo, que tanto puede pensar, hablar, ver, obrar y caminar por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera. Hemos visto muñecos grandes de plástico así que se mueven, ¿no? Aquí en México les decimos botargas. No sé allá en Brasil, no sé si me están entendiendo, que una persona se mete a este muñeco y lo mueve, ¿no? Y se va moviendo todo junto. Sí, nosotros llamamos de marionette, que las personas Marioneta. se ponen las manos dentro y se mueve. Ajá, exactamente. Así dice, Estamos así es mucho acá como en empresa teatral
cuando Ajá. estamos haciendo teatro. Ajá, marionetas o botargas, así le decimos aquí en México. Ah, Dice que la circunda por fuera, porque nosotros no es como en vosotros que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros toda voluntad ha terminado. Vean otra reflexión, es que es maravilloso vivir. Vivir es maravilloso porque tenemos esa capacidad que nos dio Dios, que la tiene Él y que la comparte con nosotros, que es la voluntad y el libre albedrío. Escojo una cosa o escojo la otra. Es maravilloso. Cada día que los levantamos es grandioso porque tenemos la capacidad de escoger esto o esto, esto o esto, esto o Dios o el no Dios. escogemos minuto a minuto, segundo a segundo. Toda nuestra vida está llena de decisiones, decisiones de Ujú, voluntad. En el purgatorio ya no. En el sí, purgatorio ya, ok, si estás contento, estás con Dios, estás viviendo, estás purificándote, pero ya no tienes la capacidad de decidir. Por eso ajá. es, por eso es lo maravilloso de vivir. Y ahora de vivir en la divina Entonces, voluntad es más maravilloso. Ale, si ellos no tienen la capacidad de decidir, pues supuesto que ahí es donde entra la parte de nosotros que estamos acá abajo de hacer sus actos y también los sufragios para que si aumente la temperatura, como dices tú, y ellos se salgan de ahí más rápido. Sí, vamos a ver esto de la temperatura que dices en las horas de Ujú, la oración. Cuando Luisa ujú, y Mamita María van al purgatorio, les llevan la sangre de Jesús. Ajá. Entonces, no ujú. es tanto subirles la temperatura del fuego, sino llenarlas de la De sangre de amor, Jesús. de ujú, Exacto. Entonces, yo creo que llenarse de eso es amor. un poquito más fácil de Ajá, entender, ajá, entender. de entender y de aceptar porque Ujú. me voy a quemar en el purgatorio, ¿cómo le voy a hacer? No, te van a Sí, llenar. es que el fuego que se habla, el fuego de amor, y las personas piensan que es como si fuera un fuego, como por ejemplo se incendia una casa, por ejemplo, es fuego que se quema la carne y no, el fuego es de amor, entonces es diferente, porque por ejemplo, una persona cuando ama mucho a otra persona, tiene este fuego de amor constante por la persona que Ajá, nunca se termina, porque es un amor que crece, un amor, por ejemplo, yo estaba estos días a escuchar el programa que yo te hablé, donde tú estabas, y justamente era el programa Verdades Divinas del número 400, eh, y a mí me llamó mucho la atención, porque justamente estaba hablando, porque el doctor estaba haciendo una comparación de cómo debería ser el amor humano acá si nosotros fuera de verdad la imagen y semejanza de Jesús. La verdad es que nosotros miramos a Ale, por ejemplo, como, por ejemplo, si yo digo, Ale, tu hijo es tu imagen. Entonces muchas veces vemos fuera, ¿tú me entiendes? Y no vemos dentro. Y Jesús quiere las dos cosas. Entonces no tiene como nosotros sermos incongruentes, por ejemplo. Si yo soy imagen, semejanza de Jesús, mis actos, mis palabras no pueden ser de otra manera. Como claro. nosotros estábamos compartiendo de las radios. Entonces, por eso que esta temperatura que yo creo que Jesús habla, que si tiene ahí es justamente porque la alma se llena de amor, se llena de amor y cuanto más llena está, este amor aumenta por Jesús y no quiere se quedarse en él.
Y es por eso que no pasa por el purgatorio, porque ya Sí, está llena de amor, ya está llena de ujú, amor. sí, Todas estas por eso. lecturas nos clarifican, nos hacen más obvio. Dice, ah, sí, es obvio, Sí, entonces no pasa por el purgatorio. Ahora ya sí, es más claro. sí. Ya no Y es tanto también de hay, miedo. hay, hay la cuestión también de la correspondencia, porque, por ejemplo, cuando hablamos de amor, como tú lo dijiste, tenemos que amar a todos. Y hay una lectura, creo que las 12, si yo no me engano, no estoy equivocada, que Jesús dice, a los buenos para amarlos, a los malos para repararlos. Entonces Jesús tuvo todas las almas dentro de sí. No dice, bueno, este yo quiero, este yo no quiero, no. Este yo no voy a elevar, por ejemplo. No, este no quiero. Es como la creación, Ale. Por ejemplo, si como el doctor habla de la cucaracha, si nosotros también no vemos el amor ahí, si quedó este pequeñito acto de amor que se quedó sin nosotros darnos esta correspondencia, porque tenemos todo en nosotros. Tenemos la creación, redención y santificación. Entonces, es muy interesante estas lecturas Sí. porque justamente se llega a un punto fundamental y crucial. Lo que hizo Dios a regresar a la tierra cuando envió su Hijo, lo que quiso Dios de verdad cuando envió su Hijo a la tierra, solamente para salvarnos. Bueno, salvarnos, bueno, ya estamos salvos. Hay algo más, justamente es este reino. Entonces, es muy importante entender eso porque muchas veces nos quedamos ahí y no pensamos, por ejemplo, Señor, porque, por ejemplo, si Dios te pide tu hijo y te dices, Ale, tú dices que me ama mucho, entonces ahora quiero hacer contigo lo mismo que yo hice a Abraham. Quiero que tú me des tu hijo. Bueno, si tú no confías en él, si tú no lo amas, si tú no estás abandonada, si tú no estás desapegada, ¿cómo que vas a dar tu hijo? ¿Mm? Porque tú vas a pensar en tu dolor de madre. Y mamita María no. Mamita María pensó en los demás hijos. Por uno, ella dio a uno que tenía todos nosotros y estaba con todos. Fíjense, también podemos hacer una comparación, lo que estás diciendo, Cintia. En Mm, la época de los judíos, ellos hacían los sacrificios de los animalitos, pero ujú, escogían al borreguito, al corderito más bonito, más ujú. perfecto, más puro, el más lindo, ese era el que escogían como Ajá, víctima. Mamita sí. María nos dio a su hijo el más bonito, el más Ujú, perfecto, el ajá, purísimo, nos los dio sí. para que fuera la víctima. Gran mérito de Mamita María, Sí. Y gran sabes, mérito. Ale, un punto que tú hablas muy importante de nuestras escojas, porque, por ejemplo, Jesús podría llegar hasta donde él quería y decir, bueno, aquí, hasta aquí ya no voy a hacer, ya no soporto. Y él no, y él siguió ahí. Entonces me imagina como estos días el doctor estaba hablando con las parejas que estaban hablando de sus cosas y él dice, bueno, toma tu puesto. Si tú ahora es mamá sola, toma tu puesto de madre y padre, asume la responsabilidad y vive. Entonces, por eso que yo te digo,
todo que Jesús quiere de nosotros. Como yo siempre hablo con las chicas, yo digo, bueno, Jesús no quiere que nosotros estemos en una reunión solamente por estar, mas sí para platicar lo que estamos a escuchar. Claro. Porque pues supuesto no hay sentido, Ale, ¿tú me entiendes? Tenemos que ver eso. Bueno, yo quiero vivir eso como tú lo dices. Ahora nosotros somos unas personas afortunadas y creo que las generaciones futuras serán más. Creo que va a suceder muchas cosas también, más también serán más afortunadas de que nosotros, porque ya va a tener muchos actos hechos, muchas vidas divinas de esta generación que veo por primero. Entonces, lo fundamental es pensar eso. Bueno, yo quiero corresponder a Jesús y ahora yo quiero también ayudar a estas almas que están ahí en purgatorio a llenarse de este amor para que salgan más rápido de ahí. Ujú, así es. Ujú. Es muy interesante este tema, Ale. Sí. Nos da Ahora para me mucho. quedó una pregunta que yo quiero hacerte. Bueno, hablamos de lo purgatorio. Tú estabas hablando de que Jesús permitía a Luisa que fuera ahí, que sintiera, que tenía dudas de cosas y Luisa lo preguntara, ¿sí? Siempre estaba a preguntar, siempre estaba con duda Luisa y siempre estaba a preguntar, es como nosotros siempre estamos a preguntar. Entonces, mi pregunta es, Ale, después que venga, después que haya la tercera renovación completa que ya empezó. Nosotros ya sabemos que ya empezó, mas que está en curso, porque nosotros sabemos que la tercera renovación empezó con la muerte de Luisa, que se extendió el reino desde ahí. Entonces, que es un nuevo tiempo. Entonces, después que se cumpla todo y que Jesús venga en gloria y que haga la resurrección de los vivos y de los juzgamientos de los vivos y de los muertos, después no va a tener purgatorio más, no va a tener o va a tener. Todos vamos a pasar por el purgatorio. Claro, los que vivan a nivel redención, los de la divina voluntad ya es otro tema, pero todos, aún el último hombre que viva en la tierra antes de que venga ya el final, va a pasar por el Ujú, purgatorio. Y hay una lectura de María Valtorta en la que le aclara que sí, que sus purgatorios ujú. van a ser cortos porque ya va a estar el juicio final de las Ajá. naciones, ya el último tiempo, pero sí todos tenemos que pasar por el purgatorio, claro. Entonces, pues supuesto, la tierra va a ingresar como era, vacía, sin nadie, sin pueblo, sin nadie, como Jesús, como Dios lo creó. Cuando ya se venga la resurrección va a ser una tierra nueva. La, Ah, bueno, interesante, sí. Por eso es que es muy interesante. importante la obra de María Valtorta, Ujú, sí, porque yo nos leo. aclara muchas dudas, como la tuya, nos las aclara en María Valtorta. Ah, estoy a leer ella. E, Es muy e buena. nessa nova terra não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento nem nada, né? No, no, ya no, porque ya todos los cuerpos van a ser gloriosos, porque ya no va a haber voluntad humana, ya todos vamos a estar en la voluntad divina, Vamos todos viver los, para Increíble. Deus adorando sempre Jesus e Maria, né? todos los resucitados ya vamos a estar en voluntad divina, todos los cuerpos gloriosos ya no van a pecar, ya no va a ser la materia como ahorita es, esta materia va a ser todo diferente y entonces ya no va a haber pecados, todos felices. Ajá. Ujú. En verdad, porque en principio era así, y se Uhum. perdió debido al pecado. Ujú.
Entonces, si no regresa al origen, no hay sentido. Pues no. Ujú. Ujú. Sí, porque vamos a pensarlo. ¿Por qué que Jesús haría un proceso tan largo? ¿Sí? Y si no tuviera otra tierra nueva, tendría sentido. Claro, Porque él tiene siempre su... las personas dicen, no vas a terminar el mundo. Yo digo, ¿qué ustedes piensan que Dios va a mandar el fuego a la tierra y va a quemar todo? Todos los países, todas las personas, todo así? No, no, porque Dios no destruye lo que hace y es creación de Él. Eso se queda muy claro también en el libro del cielo, porque todo fue creado por Él, en Él, para Él. Entonces, Dios no es, por ejemplo, si fuera así, después que Adán pecó, Dios podría decir, bueno, voy a te descrear, ¿m? Voy a Destruir, terminar con destruir, destruir, ¿sí? sí. Sí, y voy a hacer otro porque te falló, ¿sí? Porque es muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos, muchas veces amamos uno y más a uno do que a otro, porque dice, bueno, este es mejor, es mi hijo predilecto, no. Y Dios no es así, esta forma es humana. Ujú. Entonces Dios no va a terminar porque también la creación está por completar, no está completa. Ujú. Entonces necesita que sus hijos vivan ahí. ¿Mm? Otros Jesuses. Otros ¿Mm? Jesuses. Yo ¿Qué fico opinan? imaginando varios Jesuses caminando, caminando por ¿Qué este opinan, mundo. meninas divinas? Niñas, hablen. ¿Qué opinas, Josilene? ¿Qué você fala sobre a leitura, Josilene? Pero que abra el micrófono. Natália, abra o microfone. Não, eu estava aqui pensando, Cíntia, que você falou bem assim, senão Jesus destruía Adão, né? Ele não destruiu, Ah, mas ele criou uma nova criatura, né? No caso, Maria, para que nós sim. pudéssemos ser igual a ela, né? Mas a gente prefere ser igual Uhum. a Adão, né? Justamente. É. Entendeste, Zale? Quer que eu traduzca para ti? Entendí muy poquito. Ella dijo que Dios crió a mamita María después de Adán, y que nosotros queremos ser Adán y no mamita María, que deberíamos ser mamita María, por supuesto, para Claro. seguir a ella. Y É una que, cosa que me llamó, é que você sí, falou, Cíntia, que ele poderia destruir, mas ele não sí, destrói as coisas boas que ele faz, né? ajá, E sí, aí, entre destruir, descriar, como você falou, destruir sí, Adão, ele preferiu él criar uma quitó. nova criatura para que nós Ajá, pudéssemos, né? sí. En verdad es que Dios crió mamita María para que la puerta de la redención fuese abierta, fuese abierta, fuera, fosse aberta, Josilene, Ah, porque Adão fechou e Jesus abriu a porta. Então a porta do céu foi fechada pelo pecado de Adão e veio Jesus, veio a porta através de Nossa Senhora, através do sim dela, tudo começa por ela. E essa porta se abre para a redenção. Mas aí chega a terceira obra, que é Luísa, que justamente já vai falar justamente da santificação. Então, agora, a nível de divina vontade, é o tempo da santificação, mas não só da santificação, é porque nós pensamos que a santificação
A era da santificação são só os sacramentos e os santos humanos. E, na verdade, não é. A era da santificação é justamente o fiat voluntas tua. Entendeu? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, eu estava pensando justamente nisso hoje. É interessante você falar isso. Estava pensando justamente nisso, porque Deus criou uma diversidade de povos, línguas, nações e criação totalmente diferente que se completam. Tu estás a entender, Meale? Por quê? Porque Deus nos criou para vivermos em família divina. Então, eu sempre penso isso. Se a gente não sabe viver aqui na Terra, como é que vai viver lá no céu? Ale, tu estás a entender-me? ¿Quieres que yo traduzca para ti? No, todo está bien, tudo bem, tudo bem. Ah, por isso que a gente tem que pensar dessa forma. Quando Jesus fala a imagem e semelhança, ele nos criou. Mas quando ele fala de imagem e semelhança, não é só o externo. Por isso que se a gente pega o livro do céu, a gente vê que tem a parte onde Jesus fala da vida humana, onde ele diz, na minha humanidade, eu vivi isso, 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 isso. Então, ele é bem específico. Na minha divindade, que é justamente o externo, eu vivi isso, isso, isso. E agora, a alma que vive na divina vontade, que é bem interessante, a gente se ater a isso, a alma que vive na divina vontade vai fazer o mesmo. Vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, se a Alejandra tem uma filha, e a filha dela é a imagem e semelhança dela, ela vai fazer tudo que ela faz. Porque se ela entende que é imagem e semelhança, com a sua própria vontade, voluntariamente, que é isso que a gente não entende. Quando a gente fala voluntário, voluntariamente, porque Deus não tira a nossa vontade. A vontade, ela é o motor que move. Então, se a gente não tiver vontade, se eu não tiver vontade de me levantar daqui, eu não vou me levantar. Possa que minha mãe esteja aqui e a minha mãe está caminhando. Ah, mas a minha mãe está caminhando, então minha mãe está caminhando, eu tenho que caminhar também. Mas eu não quero caminhar, então aí há uma divergência de vontade. Já o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma só vontade. Então, quando Jesus estava caminhando o Pai e o Espírito Santo, em uma só pessoa. Então, isso fica bem claro para que a gente possa entender quando a gente fala de voluntário, quando a gente fala de imagem e semelhança, que essa imagem e semelhança. E é uma coisa que Jesus tem falado muito, se você prestar atenção, ele tem focado muito nessa parte de imagem e semelhança, para que a gente realmente se aprofunde para entender o que é ser imagem e semelhança. Para ser imagem e semelhança, eu preciso conhecer a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Se eu fui criada nele, fui gerada dele, a minha alma foi criada por Deus. Minha alma foi criada por Deus. A alma é que dá vida ao corpo, vamos dizer assim. A alma dá vida ao corpo. Os pais são só os recipientes onde Deus usa. E Deus coloca a alma. Eu estava lendo na Valporta, onde Jesus fala assim, onde a Cinti que ela pergunta, Senhor, mas não vai ter outras vidas? Não vai ter outras vidas? E Jesus diz, não, a alma ela nasce uma só vez em cada criatura. São várias almas, mas são almas únicas. Não é, por exemplo, que nem os espíritas falam, né? A gente morre e aí depois vai pagar a vida que não deixou, que não cumpriu lá em outra época, né? Então, quanto mais a gente vai conhecendo a Jesus, mais vai havendo esse câmbio, que é justamente o que o doutor vai sempre explicando, vai havendo esse câmbio. Nas mulheres é mais fácil quando você
Eu digo por mim, né? Pelo menos eu penso assim. Nas mulheres é mais fácil você seguir Maria, porque quando você segue Maria, você vê os câmbios, porque não fica só no externo, que é o que acontece muitas vezes quando nós fazemos a consagração, segundo São Luís Maria Grimond de Montfort, por exemplo. Não vou dizer que é todos, mas tem muitos de nós que às vezes faz aquilo, tem aquele desejo, mas não tem essa mudança de câmbio verdadeiro, muda o externo, né? Você muda o externo, você muda o cabelo, você muda o modo de vestir, mas o interior acaba sendo a mesma, você acaba tendo as mesmas coisas, os mesmos processos. Já na Divina Vontade, ela é completamente diferente, porque Nossa Senhora vai, pouco a pouco, ela vai nos moldando mesmo, porque é para ser a imagem e semelhança. Aí a gente fala assim, ah, mas não é para ser a imagem e semelhança de Jesus? Sim, mas Jesus é Nossa Senhora. Nossa Senhora é Jesus, não há separação entre um e outro. Não são a mesma coisa, é o mesmo eslabão, como diz o doutor. Então, assim, é bem importante a gente se ater a isso. E para a gente se ater a isso, só a gente se abandonando de nós mesmos. Não tem outra maneira. Só a gente mesmo nos conhecendo para ver aquilo que a porcaria que a gente é, como diz um amigo meu, a porcaria que nós somos, para nesses lugares onde tem porcaria se plante o amor, para que se encha do amor. O amor, ele é completo. O amor divino, ele é completo. Eu já escutei uma pessoa falar assim, ah, mas eu já tenho o amor divino é completo. Eu não preciso mais de nada. Eu falei, uau, que bom que você já entendeu. Muito bem entendido. Você não precisa mais de nada, o resto é feito. O resto, olha, é feito. E Jesus fala, todos vão para o sol, todos saem no sol, mas nem todos recebem o efeito do sol. Entende? Então, por quê? Porque muitas vezes nós vamos para o sol. O sol é Jesus, mas nem todos recebem o efeito, porque tem a disposição da alma e tem o que você acabou de falar, o livre-arbítrio. Então, se eu não quero dar, ele não vai tirar o que eu não quero dar. É igual como eu falei da criação do mundo. Deus não vai criar uma coisa e depois dizer, não, eu vou mandar um fogo para destruir como mandei o dilúvio. Primeiro porque ele deu um sinal. Ele deu um sinal. Ele disse que o mundo não seria terminado com água. Mas, então ele disse que todas as vezes que a gente olhe para o céu, que a gente veja um arco-íris no céu, isso nos recorda a promessa que ele fez e que o mundo jamais ia ter 40 dias e 40 noites de chuva, como foi no tempo do dilúvio, né? Que era chuva, não é as que a gente tem, não é as que a gente tem hoje. Então, é uma promessa de Deus. E justamente a criação ela não está completa. E tem uma leitura, se não me engano, acho que é no 33, onde Jesus fala que só que ele não vai chegar o complemento do reino até que esteja completo o seu reino. Por isso que ele diz que nós temos que amar, suspirar e pedir, porque quanto mais a gente pede, quanto mais a gente deseja e mais vive, claro, né? Que tem que viver. Deus não vai dar aquilo que a gente não tem para que venha mais rápido e para que as criaturas se abram. Então, isso é muito importante. Todo esse conhecimento é muito importante, principalmente das almas do purgatório, porque elas já não podem fazer mais nada por elas próprias. Imagina que triste. E hoje as pessoas estão assim, sei lá, a gente esquece os nossos entes queridos muito rápido. A gente começa a rezar uma missa e depois não reza mais. Ou às vezes tem aquela certeza, ou então tem pessoas que dizem, não, mas o ente querido já está no céu.
Eu já vi várias pessoas falar isso. Ah, mas por causa das obras, né? Ah, mas a pessoa foi de igreja, a pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Morreu, já está no céu. Mas mesmo assim, nós temos que rezar por ela, porque nós não sabemos, só sabe depois. E aquela oração, aquele sufrágio que a gente faz, que não forem para ela, Jesus vai usar em outras que precisam, que são esquecidas. Porque a gente tem que amar todas, tá? Amar as vivas e as mortas. Foi suposto, Ale, tu me entendeste? Muito bem. Já vi que você está escutando muito bem o português. Eu tentei falar com um pouco mais devagar para você poder entender, que eu falo muito rápido. Bem, meninas, Cida, quer falar mais alguma coisa? Natália? Nathalie? Nathalie está quietinha. Fala um pouco. Há muitas leituras. E eu li aquelas que você passou da Valtorta, são incríveis. Fala também sobre o purgatório, deixa muita coisa clara. Boa noite. Boa noite, Boa Nathalie. noite, Natália. Boa noite. É importante saber, né, sobre as almas do purgatório, a Sim. realidade delas, e que, querendo ou não, é a realidade da grande maioria da humanidade, né, que vai acabar indo para o purgatório, né. Sim. E ser essa ajuda a elas, é ser essa ajuda a Jesus, né. Uhum. É ajuda a Jesus, né. Acompanhar Jesus nas almas do purgatório. Porque se a gente for pensar, É muito porque a gente importante está isso, buscando, Natália. a gente está Porque buscando como a gente está conhecimento. falando, né? Elas não... Isso. A gente busca o A gente não... conhecimento, mas elas não tiveram esse conhecimento. Isso, Então, é um elas não tiveram. processo mais difícil. É um processo mais difícil. Uma coisa é a gente buscar na Terra e sofrer aqui buscando na Terra. E outra coisa é a pessoa sofrer já morta. Isso. Né? É um É por sofrimento isso que eu maior quero ainda. passar o meu purgatório aqui. Eu quero passar o meu purgatório aqui, Natália. Ai, porque lá é muito difícil. Lá já é mais difícil. Mas é verdade. Por isso que tem que ser essa ajuda, né? Essa ajuda a elas, que é uma ajuda a Jesus, né? Tem aquele trecho que ele fala que a maior caridade é com essas almas. A maior caridade que se faz é com essas almas. Elas não podem fazer nada por elas mesmas, né? 11.119, Jesus fala justamente sobre isso. Elas não podem fazer nada por elas mesmas. Então, elas precisam da nossa ajuda, né? Jesus precisa da nossa ajuda nelas. Então, a consciência, né, dessa realidade. E quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão morrendo. E nós estamos no período que muitas ainda vão morrer, né? E é muito importante isso, né? Essa consciência dessa importância do papel de atuar em favor dessas almas, essa né? correspondência, né, Natália? Ter essa correspondência. Dar essa E correspondência. estender a universal, né? Quando a gente faz por elas, a gente faz por todas, né? Por todas as demais, né? Todas as demais que precisam também dessa ajuda, que precisam dessa correspondência, né? É o Jesus nelas que está sofrendo, que está padecendo, que precisa dessa ajuda divina, né? Que não é nós em si, né? Mas é essa ajuda divina que faz a coisa acontecer, né? Sim. É a parte fundamental, né? A parte que eu acho mais bonito da divina vontade é essa universalidade. É não ter particularidade. É a gente atuar como família divina que somos criados para ser. A gente precisa entender isso.
Nós não fomos criados para gozar de nada daqui da terra. Nós somos criados para corresponder a Jesus, para ser outro Jesus aqui e para viver como família divina. Viver como família divina, como na última sessão que a gente teve no Semeando, o doutor estava explicando justamente sobre isso. Que a indiferença não tem nada a ver com a gente não ver o que o mundo, o que as pessoas sofrem, o que as outras almas sofrem quando morrem. São milhões de almas que morrem todos os dias em milhares de partes do mundo, entendeu? Não é, o que eu acho bonito e incrível é isso, porque é essa ligação, essa coroa que fecha o mundo em todos os países, onde todas as almas que estão conhecendo, que estão tendo esse conhecimento da divina vontade, também estão atuando, que não é só uma alma, são várias pessoas que estão conhecendo, adquirindo esse conhecimento e dando essa correspondência, que é fundamental. Mesmo que fosse uma só, valia por todas. Mas o bom é que isso está chegando a todas, né? Está chegando a todas as almas que estão no purgatório. Tanto aquelas que não têm quem faça por elas, né? Como aquelas que têm. Como aquelas que têm pessoas que rezam, que oferecem missa. Jesus sempre se utiliza de tudo para elas. Né? Então, Se esse tema é utiliza. bem interessante. É interessante esse trecho até para divulgar, Sim, para as pessoas entenderem o que realmente, né, é a realidade do purgatório. Eu achei esse trecho mais interessante de todos que fala, né, sobre o purgatório. É bem claro, simples, dá para as pessoas entenderem. Até quem não está buscando, né, conhecer a divina vontade, entende esse trecho. Então, é bem claro, Jesus deixa bem claro, não tem como não entender esse trecho, né? E é interessante de pensar que todos nós somos feitos para viver com essa vida de Deus, para viver com a vontade de Deus. A eternidade é isso, né? Elas não têm mais vontade própria. Não existe mais vontade própria. Isso talvez assuste a muitos, né? Assuste a muitos. Mas pessoas, até na santidade humana, começam a ter um certo entendimento. Se a gente for enviar um texto esse para uma pessoa na santidade humana, né, que não sabe nada da divina vontade, abre o entendimento, né? Porque elas também estão buscando cumprir a vontade de Deus. E também é uma luta, também existe o mérito por isso, né? Por buscar cumprir a vontade de Deus. É bem claro esse trecho, né? Bem claro mesmo. Así es, Natalia, así es. Por eso es tan importante pensar en las almas del purgatorio, porque son hermanos nuestros que necesitan de nosotros. Uhum. Y E es também os da terra. E também os da terra. y pensar como Atualmente, nesses tempos, Ale, sabe? dime, Nós estamos precisando de todos, tanto os da terra como os do purgatório. y como A dice divina Natalia, vontade foi urgente, é urgente. ajá, como dijo Natalia, creo que sí entendí que ayudar a las almas del purgatorio es darle la correspondencia y darle un menos sufrimiento a Jesús. Aham, sim, foi o que ela falou, justamente. Ajá, eso dijo, ¿no? Exatamente. Ujú. Aham, sim, Entonces, ayudamos a las, exatamente. pero también a Jesús. Es Sim. una doble. Qué maravilla. Sim, porque Jesus sofre mais do que elas próprias, porque Jesus nos criou para estar com Ele. Jesus nos criou para isso. Ujú. Imagina, Jesus nos criou para isso. Então, Así Boa imagina como que noite. Perdão, gente, estou chegando atrasada de casa. Perdão não ter participado antes. Perdão, participada. Vai tocar umas Não. brasinhas no purgatório. Ah, Hola,
Olá, Ô, Vera, Vera, olá. Olá, Vera, Lê, tô desculpa. brincando, viu? Tô brincando, Desculpa, Lê, Vera. tô chegando agora em casa, não deu tempo. Não se preocupa, tá tranquilo. Fica tranquilo. Então tá, então. Mas eu vou ficar Fica ouvindo. tranquila. Tá, Fica tranquilinha. Não se preocupa, não. que Deus abençoe. Bueno, E tá bueno, gravando terminamos. depois você vê. Terminamos? Terminamos. Que bom. Esse tema foi muito bom. Muito, muito bom.